Bom pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos retomar nossos vídeos aqui do canal do YouTube. Hoje eu estou aqui com a Bianca Provedel, ela é diretora executiva do Instituto Ronald McDonald. Vai contar um pouco para vocês como é que é essa experiência de administrar uma organização do terceiro setor, contar um pouco dos detalhes para você. Bianca, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção de estar aqui com a gente. E vamos começar contando um pouco o que é o Instituto. O que é o Instituto Ronald para o pessoal, os alunos conhecerem um pouco. Com certeza, bom, estou adorando essa oportunidade de poder estar aqui com todos vocês. Obrigada pelo convite, Paulo, está sendo um prazer. Falar um pouquinho sobre o Instituto. O Instituto ele é uma organização sem fins lucrativos, né? Ele foi fundado há 23 anos. Ele atua em prol de crianças e adolescentes com câncer em todo o Brasil. Ele foi fundado através de uma história pessoal de um pai que mora aqui na Tijuca, inclusive. Nosso fundador, Francisco Neves, ele teve um filho com câncer e aí ele começou a fazer campanhas de rua e tudo mais para tentar levar o filho dele para o exterior, para tratar, porque infelizmente no Brasil não tinha mais chance de cura. E aí então ele conseguiu, foi para os Estados Unidos, levou o filho dele para Nova York, só que ele tinha dinheiro para o tratamento, mas não tinha dinheiro para ficar em algum lugar, né? Isso eu estou falando mais ou menos da década de 80, final da década de 80. E aí então, nesse momento, ele conheceu a Casa Ronald McDonald, em Nova York, né? Uma das mais de 300 casas que hoje existem no Brasil, no mundo. E aí então ele ficou hospedado numa Casa Ronald McDonald. Infelizmente o filho dele não sobreviveu. Quando ele retornou para o Brasil, ele se tornou voluntário do INCA, que é um hospital aqui no Rio. E mais ou menos nesse momento, o McDonald's estava iniciando a primeira campanha do McDia Feliz, né, que ia beneficiar o INCA. E aí então o presidente do McDonald's na época esteve lá para falar da campanha, para convidar todo mundo para participar, e ele perguntou por que não tinha uma casa Ronald McDonald no Brasil. Então eles se conheceram, começou o namoro, daí veio o casamento, né, brincadeira, mas eles fundaram a primeira casa Ronald McDonald da América Latina, que fica aqui na rua Pedro Guedes, aqui na Tijuca. E aí uns anos depois, então, foi fundado o Instituto para poder articular esse trabalho a nível nacional. Então o Instituto ele tem como missão, né, aumentar as chances de cura de crianças e adolescentes com câncer. E como que a gente faz isso? A gente trabalha através de programas. Esses programas eles visam a gente ter um olhar antes, durante e após o tratamento. Antes é para que essa criança possa ser diagnosticada mais cedo e possa chegar mais cedo ao tratamento. Então a gente tem o programa diagnóstico precoce, que ele é um programa educacional que capacita profissionais da saúde, estudantes da área de saúde, para que eles possam suspeitar dos sinais e sintomas da doença e possam saber como encaminhar essa criança para o correto diagnóstico. A gente diz o durante, que são o programa Atenção Integral, que visa melhorar as condições, né, de tratamento mesmo, e aí são intervenções em hospitais a nível Brasil. A gente só trabalha com hospitais SUS, então são hospitais que necessitam de algum tipo de suporte. E temos também outros dois programas que eles visam dar o acolhimento e o suporte para esse tratamento, né, para que essa criança possa ter um depois do tratamento. Então a gente tem o programa Casa Ronald McDonald, que é um programa que existe em todo o mundo, né, quer dizer, em mais de 60 países do mundo. Ele é um programa que é responsável por hospedar a família que vem para o tratamento perto dos hospitais. E lá a família recebe transporte, alimentação e todo o suporte psicossocial, né? As crianças recebem escola, os pais recebem todo o acolhimento para que essa criança possa ter a maior chance de cura e tenha todas as chances de tratamento que tiver ao alcance dela. Então ela fica hospedada próximo desse centro de referência. E temos também um programa que é chamado Espaço da Família, que aí já é um programa que visa melhorar uma condição do hospital, mas não de tratamento, mas sim de acolhimento. Se essa família vem e vai passar o dia inteiro entre um exame, uma consulta, né, uma quimioterapia, muitas vezes essa família não tem onde ficar, essa criança não tinha onde brincar, essa família não tem onde fazer uma refeição e não tem condições para isso. Então o programa Espaço da Família Ronald McDonald, ele visa tornar menos desgastante esse dia a dia do tratamento. Então são aulas dentro dos hospitais. Então com isso a gente diz que atua antes, durante e após, e apoiamos mais de 50 instituições em todo o Brasil,
a gente está presente através dessa parceria com as instituições em 21 estados, né, mais o Distrito Federal. E a gente anualmente abre um edital, as instituições então submetem projetos, esses projetos são analisados por uma comissão médica e também por uma comissão executiva, e aí os projetos que são aprovados, as instituições passam a ser elegíveis às fontes de recurso que vêm através do Instituto. Legal. Interessante porque muita gente acha que é só esse instituto aqui perto do Cefet. Fica aqui perto, pessoal, dá para ir lá para conhecer. Está aberta a visitação sempre de segunda a sexta, de 9 às 18 horas. Ó, que legal. Mas você começou lá fora antes, né? Não começou aqui. É uma coisa que a gente acha que é só pequenininha, mas não, é muito maior do que a gente imagina. Com certeza. O Instituto ele faz parte de uma rede global que é chamada Ronald McDonald's House Charities. Ela foi fundada ainda na década de 70 nos Estados Unidos, na Filadélfia, que começou com a história de um pai que teve uma filha com câncer e aí um franqueado McDonald's fez uma campanha para arrecadar recursos para ajudar nesse tratamento. Essa prática ficou muito difundida entre o McDonald's e aí, então começou-se a estimular esse tipo de ação. E aí se fundou a RMHC, como a gente chama, né, para articular um trabalho beneficente em todo o mundo. Então hoje esse tipo de ação está presente em 62 países, onde a marca McDonald's opera, com os institutos, e os institutos eles coordenam casas Ronald McDonald, como essa que fica aqui. No Brasil nós temos hoje 7 casas, então são essa e mais 6 casas, os espaços da família e mais 2 programas que também existem em outros locais do mundo, mas aí a gente ainda não conseguiu trazer para o Brasil. Que legal, muito interessante essa história. E como é que é essa relação com a empresa McDonald's, né? Vamos contar um pouco dessa relação McDonald's e Instituto. Como é que funciona? Então, a gente brinca, né? A gente costuma dizer que o McDonald's é o nosso pai, né? Na verdade é a empresa fundadora, mas é uma das empresas que hoje apoiam, né, o Instituto. Ah, interessante. Então, muitas pessoas acham que o Instituto é mantido pelo McDonald's. Isso. Não. O nosso vínculo com o McDonald's, ele é basicamente através da governança. Então, os representantes do McDonald's estão presentes em todos os nossos conselhos. E temos 2 principais fontes de captação que vêm em parceria com o McDonald's. A primeira, o Mac Dia Feliz, que todo mundo deve conhecer. É o mais famoso. Né, que é o mais famoso, que é o Big Mac mais gostoso do ano. Então, que é a campanha que nesse dia a renda do Big Mac ela é revertida para apoiar as crianças e adolescentes com câncer. E o segundo são os cofrinhos, que são aquelas caixinhas que ficam nos restaurantes, que a gente recebe ali moedinhas, notas. Então, hoje essas são as principais fontes de arrecadação. E que deve ajudar bastante, né? Sem dúvida. As pessoas não têm noção de que às vezes uma moedinha pode ajudar bastante. Com certeza. Os cofrinhos, eles já arrecadaram, na época que a gente usava mais moedas, já chegaram a arrecadar 4 milhões por ano. Mas esse ano, né, o último ano, mesmo com pandemia, com tudo isso, a gente teve uma arrecadação superior a R$1 milhão. E desde que eles começaram nos restaurantes, foram mais de 50 milhões que já foram destinados para a gente poder aplicar na causa. Que legal. Agora tem que arrumar uma tecnologia de Pix troco, alguma coisa assim, para só funcionar. Pois é, a gente hoje já tem uma solução para arredondamento de troco. Então a gente está agora em fase de teste junto com o McDonald's para que as pessoas que façam qualquer tipo de pagamento, né, que em dinheiro ou em cartão, eles possam já arredondar ali no próprio POS ou então no Totem, que é aquela máquina em que as pessoas hoje em dia já têm de autoatendimento. Então isso já existe inclusive fora do Brasil, né, esse tipo de tecnologia. Então a gente hoje está em fase de testes para poder trazer aqui para o Brasil. Que legal, muito bacana. Agora vamos falar um pouco da Bianca. A Bianca profissional que já está, você estava me falando há quanto tempo? 17 anos. 17 anos, olha só pessoal, 17 anos cuidando do Instituto. Muita gente acha que trabalhar no terceiro setor, trabalhar com esse tipo de coisa, acho que é voluntário. A Bianca está lá, não ganha nada, está lá por amor. Eu imagino que tenha sim um amor muito grande pela causa, mas não é só isso, né? Conta um pouco, pessoal, para que eles entendam que o terceiro setor, o tamanho desse mercado como profissional. Então, né, o terceiro setor, algumas pessoas até perguntam por que terceiro setor? Bom, o primeiro setor é o governo, o segundo setor são as empresas privadas,
E o terceiro setor são as ONGs, que são aquelas organizações da sociedade civil que elas vieram com essa missão, né, de cumprir ali um papel que ficou um vácuo. Nem tudo o Estado consegue prover, consegue dar conta, e as empresas têm uma visão muito mais focada nos seus negócios. Então nasce o terceiro setor com essa missão de fazer esse trabalho social, né, de trazer uma transformação social, um impacto social. Lá quando começou não se falava em impacto social, se falava em filantropia. Sim. Então começou muito com esse intuito de fazer caridade, de fazer doação. Por isso até, né, muitos entraram no terceiro setor como voluntários. Então era dedicar um pouco do seu tempo, dedicar um pouco de dinheiro. Só que foi um setor que foi crescendo, não só no Brasil, Sim. mas no mundo todo, né? Estima-se que hoje o terceiro setor já movimente mais de $1 trilhão de dólares, no mundo. E aqui no Brasil, também hoje já representa 1,4% do PIB brasileiro, já é representado pelo terceiro setor. Né? Então são essas organizações que nascem com um propósito, em várias causas, seja educação, saúde, vulnerabilidade, fome. Temos aí com a pandemia, a gente viu muitas ONGs, né, ganhando protagonismo. Então, como que eu entrei nessa história? Eu sou formada em jornalismo, né, sou uma comunicóloga, trabalhei durante bastante tempo em rádio, na época que rádio... eu trabalhava na CBN, na época que rádio se ouvia rádio, né? Hoje é só Spotify e tudo. Mas na época em que se ouvia rádio, então eu trabalhei muito tempo lá, depois eu fui para a assessoria de imprensa. E na época, quando eu trabalhei na assessoria de imprensa que atendia o McDonald's, e aí então teve o convite para fazer parte do Instituto, e como eu já tinha sempre esse envolvimento com o McDia, já tinha esse envolvimento com causa, e sempre foi uma missão dentro de mim, então eu sempre gostei bastante, e aí eu fui convidada há 17 anos atrás. Então eu montei o primeiro site do Instituto, eu entrei, né, para estruturar a parte de comunicação, porque não tinha equipe, não tinha ninguém. Entrei como profissional remunerado, né, e hoje o Instituto ele já tem uma equipe de cerca de 20 pessoas, todos remunerados, CLT, como, né, toda empresa, e hoje a gente vê, de forma geral, as ONGs tendo não só um profissionalismo, mas sendo até competitiva em muitos segmentos. Pois é, isso é uma coisa que a gente estava conversando que é importante para os nossos alunos perceberem, né? Se a gente fala hoje que você vai trabalhar numa multinacional ou numa empresa que pertence a uma rede multinacional, tudo bem, tem 20 funcionários, não são milhões de pessoas, de colaboradores, mas são 20 funcionários de uma rede internacional e que movimenta um dinheiro grande, vamos dizer assim, mas muito mais do que dinheiro, impacta na vida de muitas pessoas, né? Então não dá para deixar só o amadorismo, não dá para deixar só o voluntário. Então é importante buscar o método, buscar fazer da forma certa, né? Você estava me falando do quanto vocês utilizam essas práticas que a gente vê nas grandes empresas também e também aplicado no terceiro setor, não é isso? Sem dúvida, eu acho que isso é até um benefício, né, que hoje é bastante difundido no terceiro setor, mas o Instituto já nasceu com isso pela proximidade com uma empresa. Então a gente já nasceu fruto de um planejamento estratégico, então a gente trabalha com planejamento de 3 anos, né, temos plano de ação para um ano, a gente revê os nossos objetivos a cada trimestre, trabalhamos com orçamento, com revisão mensal de orçamento, né? Então a gente chama de 3-1-Q, que é aquela... Sim. A gente está sempre olhando os indicadores, temos muitos KPIs, então a gente já nasce com um planejamento que está atrelado a resultados, né? E esses resultados sempre mensurados, e para isso a gente precisa de uma equipe de profissionais, né? Então o Instituto ele hoje está com 20, a gente já teve inclusive mais colaboradores, é que a gente acabou, né? Tivemos o impacto da pandemia que todas as ONGs atravessaram, apesar de hoje o terceiro setor está vivendo um reaquecimento muito grande, então estava até comentando ontem mesmo que eu tenho vagas que eu não consigo preencher, né? Então assim, para quem está buscando emprego... Nossos alunos gostam muito disso. Exatamente, o terceiro setor é um grande mundo de oportunidades. Eu estava conversando com outros líderes de organizações que estão vivendo a mesma coisa que a gente lá no Instituto, né? Então, a gente hoje trabalha, né? O Instituto sempre nasceu com essa visão de ter missão, de ter visão, de ter valores,
né, de ter um planejamento detalhado, de saber aonde quer chegar, de trabalhar com uma diretriz estratégica muito azeitada e muito definida, né? Então a gente tem essa missão, a gente movimenta em torno, né, antes da pandemia, a nossa arrecadação estava em torno de 40, 43 milhões ano. Com a pandemia a gente teve uma redução, mas a gente já está ultrapassando novamente os 20 milhões de reais arrecadados por ano, né? Fora todas as outras benefícios indiretos, ou seja, muitas vezes a gente recebe doação de produtos, doação de serviços para as casas, que isso não está contabilizado nessa receita, né, financeira. Então, para isso a gente tem que ter um planejamento até para poder saber tomar as decisões corretas e fazer as escolhas certas, né, num país com tantas necessidades assim como o Brasil. Com certeza, é um trabalho muito bonito, como você falou. Vocês trabalham em hospitais do SUS, hospital público. Exato. E quem está ali sendo atendido é a população que mais precisa realmente, né? E uma coisa que é curiosa, a gente estava conversando quando a gente marcou essa entrevista, ter lucro não é pecado, né? Você precisa disso tudo para fazer essas engrenagens funcionarem. Quando a gente fala terceiro setor, quando a gente fala de ONG, a gente não está falando de uma empresa que dá prejuízo toda hora, não é pecado. Não, sem dúvida, até porque assim, lá no Instituto, por exemplo, a gente tem uma diretriz internacional. Então a gente só pode utilizar, né, com gastos 35% da receita. E a gente só pode gerar uma receita se aquele investimento retornar, tiver um ROI pelo menos 3 vezes superior àquele investimento. Então, além de ser tudo muito mensurado, né, o nosso lucro, quanto maior, ele na verdade está sendo aplicado para gerar impacto, para transformar vidas. Então, lá realmente aquela máxima do menor custo, né, a maior eficiência que a gente fala, né, não é nem o menor custo, mas a melhor eficiência é levado muito, muito à risca para que a gente possa realmente ter o maior volume de recursos disponíveis para a gente poder investir nos projetos em todo o Brasil. Com certeza, é um trabalho sensacional. Agora, para a gente poder, também não se estender muito, mas para a gente poder chegar num ponto importante, que daqui a pouco a gente vai ter a nossa palestra presencial, mas como é que é vender isso tudo? Né? Eu imagino que não deve ser nada fácil, mas vender no sentido, é claro, vender a ideia, vender o propósito, imagino eu. A gente costuma dizer que a gente vende um produto que a gente não entrega, né? Porque normalmente você vai lá no McDonald's, você compra o Big Mac, você recebe o Big Mac e come o Big Mac. A gente, na verdade, vende uma grande promessa de fazer diferença na vida de milhares de pessoas. É bastante difícil, principalmente a primeira abordagem, então a gente tem que ter, né, os profissionais que estão trabalhando nessa área são profissionais da área de marketing, da área de administração, que são muito treinados em negociação, em como entender a sinergia entre o negócio que você está indo prospectar e o que você quer vender. Então é importante você entender se aquela empresa já tem uma causa ou não, se aquela empresa, como é que está o faturamento, se é uma empresa que está com disponibilidade de recursos ou não. É uma empresa que tem esse olhar social ou não, a gente pode estar levando isso, por exemplo, para a empresa, essa cultura para a empresa. A gente tem que entender muito bem também o negócio dela e o que a gente pode oferecer. Então a gente faz um vasto mapeamento, uma varredura realmente de informações, desde dos reportes, toda a parte de balanço das empresas, para a gente poder entender e aí preparar uma proposta que realmente gere valor para a empresa através de contrapartidas, através de visibilidade, através de projetos de impacto, né? E também gerando para eles dados que eles possam reportar para os seus acionistas. Então a gente tem todos os nossos relatórios, principalmente agora, né, que esse tema de ESG, ele está, né, em voga, ele está sendo realmente exigido por parte dos próprios acionistas, né? Então as empresas cada vez mais estão precisando mostrar o impacto social gerado, né, socioambiental gerado e toda essa parte de governança. Então a gente também muitas vezes já entrega isso pronto para a empresa. Até pelo papel de conscientização, né? Que eu imagino que muitas empresas ainda não têm maturidade para compreender o que é essa sigla, né? Então eu imagino que antes, talvez um passo antes nessa negociação que os seus colaboradores fazem, eu imagino que antes de efetivamente oferecer o
benefício, né, a parceria, não sei como é que vocês chamam, mas acho que deve passar no início da negociação toda a parte de conscientização, né, de deles entenderem o que a empresa ganha. Eu imagino até que tem algumas coisas contábeis que possam ser deduzidas, mas do lado estratégico, do lado social. Sim, acho que a primeira coisa que a gente visa é a gente mostrar o impacto, primeiro a necessidade. Né? O primeiro ponto é o ponto de dor, a necessidade. E por quê? Porque hoje o câncer é a doença que mais mata de 1 a 19 anos no Brasil. Então é uma causa urgente, é uma causa importante, é uma causa que é um tratamento que é muito caro, né, e que pode atingir qualquer um. Né? Não tem classe, não tem, é uma doença que infelizmente pode afetar a todos. Então o primeiro ponto é mostrar o ponto de dor, a necessidade, a urgência. A segunda coisa é mostrar o que pode ser gerado de valor, né, de impacto com o investimento. Por que a gente precisa daquele valor e o que vai ser feito com esse recurso. Então a gente tangibiliza muito bem cada valor para a gente poder mostrar o impacto que pode ser gerado e as vidas que podem ser salvas. E o terceiro, a gente poder também oferecer para ele a parte de, aí sim, de contrapartida para o negócio dele, de transparência, de governança, mostrar como são auditados os projetos, como é feito todo o processo de transparência do Instituto para dar garantia do investimento que ele está fazendo. Então, eu acho que passaria por esses 3 pontos. Mostrar o papel social da empresa, o nosso ponto de dor, o papel social que ela pode ter, a contribuição que ela pode trazer e o que ela pode ganhar com isso, né? E hoje, quando você comenta sobre a questão, né, de isenções fiscais que podem ser obtidas, existem, né? Mas isso é muito específico de acordo com o tipo de atividade da empresa, a modalidade que ela pratica também de tributação e o tipo de atividade da ONG. Então, para cada um existe, tem possibilidade de abatimento de imposto de renda, tem algumas ONGs pode ter em algumas localidades abatimento, uso do ICMS. Então, cada região também você pode ter regras diferentes que viabilizam ou não que esse dinheiro possa ser ou deduzido de imposto ou que isso possa ser de alguma forma abatido do que tenha a ser ainda pago. Entendi, legal, legal. Eu acho o tema muito interessante. Agora, para finalizar, eu queria te perguntar, além disso do MEC Dia Feliz, vocês costumam fazer outros eventos assim para dar um salto assim de doações? Vamos aproveitar o espaço aqui para poder contar um pouco outros eventos, coisas que estão acontecendo lá. Bacana. Bom, o MEC Dia Feliz, ele é o maior, ele agora acontece dia 27 de agosto, então estão todos convidados, né? Vocês também, né, para irem ao McDonald's, comprar um Big Mac. Inclusive, quem já quiser comprar, pode comprar pelo site antecipado e resgatar no dia. Então, o site é www.mecdiafeliz.org.br. Então, já pode adquirir, recebe no e-mail, pode levar no celular. Hoje a gente já tem, né, o ticket eletrônico. Nós temos os cofrinhos, como nós falamos, e em termos de evento, nós temos 2 grandes eventos de captação. Um que é um jantar de gala, que reúne os principais empresários e os principais CEOs do Brasil. Ele é realizado uma vez por ano em São Paulo. Então, as empresas compram cotas de patrocínio para poder levar seus investidores, os seus muitas vezes fornecedores ou os seus acionistas para uma noite de networking, e também a gente consegue com isso arrecadar um valor bastante significativo. Temos um torneio de golfe beneficente, que é um dos maiores da América Latina também, que funciona nessa mesma modalidade, e as empresas ainda podem participar através de ações de marketing relacionado à causa. A gente está vendo isso crescer muito no terceiro setor, né, que é quando um percentual ou um produto, um dia de um produto é doado, ou um percentual de um produto, ele é destinado a uma ONG. Temos a doação direta, temos várias empresas que doam diretamente para o Instituto, né? Então temos também, hoje, em termos de modalidade, temos focado em pessoa física, doadores individuais e doadores mensais. Então, quem quiser também conhecer e vir a se tornar um doador do Instituto, www.institutoronald.org.br, estão todos convidados. Eu vou botar a legenda no vídeo para todo mundo acessar. Maravilha! E temos também hoje uma modalidade que a gente vê se destacar no terceiro setor, também a questão da parte de capitalização, que são títulos de capitalização que são vendidos
e um percentual desses títulos são revertidos também para as legal. causas. Então, Legal. a gente tem parceria com algumas empresas hoje também fazendo esse tipo de modalidade. Então, doações de pessoas físicas, doações de pessoas jurídicas, eventos, ações de marketing relacionada à causa. Eu não sei se eu entendi errado, mas então toda empresa que quiser pode criar o seu Mac Dia Feliz. Toda empresa. Toda empresa. Pega o seu produto, faz contato com o Instituto e cria o seu próprio Mac Dia Feliz. Com certeza, seja o seu produto ou um dia desse produto e destinar. O nosso sonho é que a gente possa ter nesse dia não só o McDonald's, mas várias empresas ou em outros dias que a gente tenha um Mac Dia Feliz por ano. Que legal. Que em cada mês a gente possa estar aí celebrando os recursos vindo de um produto social. Que legal. Bianca, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade de estar aqui. Para mim foi ótimo esse bate-papo, de levar esse conhecimento para os nossos alunos. E, pessoal, acessem o site, conheçam um pouco mais a causa e divulguem. É muito importante essa causa. O trabalho deles é sensacional. E aí eu fecho com a mensagem. O que você diria? Você comentou que seu filho está para fazer faculdade, mas inspirado no seu filho, o que você diria para os nossos futuros administradores que ainda vão entrar no mercado? Olha, o que eu diria realmente, meu filho está com 18 anos, estava comentando com o Paulo, né? Mas o que eu diria é que busquem fazer algo que traga propósito para vocês. Porque a gente cada vez mais vê o mundo, e eu falo, eu sou uma otimista, eternamente serei otimista, eu acredito na transformação social, mas principalmente que ela acontece quando a gente faz algo em que a gente coloca propósito, em que a gente coloca energia, em que a gente coloca, sabe, a nossa missão ali atrelada a isso. Então acreditem que vocês podem transformar o mundo, porque realmente podem. Façam as suas ações com propósito e olhem o terceiro setor com carinho, porque tem muitas oportunidades para quem está entrando no mercado. Perfeito, muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, acessem sempre o nosso canal DPE 4.0, compartilhe e curte com seus colegas. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Paula. Obrigado.